Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade que é ouvir a Tua palavra. Em muitos lugares no mundo, não é essa oportunidade. Pai, fala ao nosso coração, todo espírito que queira impedir a unção, a ministração da Tua palavra, que ele seja detido no nome de Jesus. Toma o Teu servo, nosso pastor, mais uma vez, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira aconteceu algo assim. Deus tem feito algumas coisas que é muito. Sexta-feira era para eu viajar e aconteceu desde quarta, Deus impedindo que eu fosse viajar, e eu acabei não indo viajar. Deus não permitiu, simplesmente Ele falou: não, você não vai viajar. Pronto. Né? E eu não fui viajar na sexta. Né? É interessante que o carro deu um problema, que não era problema, que depois o mecânico montou e ele falou: nem eu sei o que aconteceu. Se eu falar para vocês toda a história, não vou contar aqui em detalhes, mas eu sei que o carro deu problema na quarta, eu arrumei o problema, quando eu estou chegando em casa, o problema, outro problema deu, muito pior, como se o motor estivesse fundindo, voltei para... E aí o mecânico abre e olha, não está tendo nada nesse carro. Olha. No dia seguinte ele falou: olha, não tem nada. Na sexta-feira que era para eu viajar. E montou já o carro, e sem contar que na quinta-feira ainda tentei ir, aí veio eu fazer igual, hoje a gente vai pregar sobre Balaão, veio, até as jumentas de Balaão veio falar comigo. Né? Um rapaz que era desviado no Uber olhou para mim e falou assim, eu contando para ele do carro, não falei que ia viajar, ele falou assim: olha, será que o senhor não ia fazer alguma coisa e Deus não está permitindo? Eu falei: Jesus. Né? E ele era até afastado, rapaz, da igreja. Aí eu cheguei em casa, ainda pensei em ir. O irmão Everaldo estava certo dele ir. Aí, de madrugada, ele me manda uma mensagem, falando assim: olha, pastor, caiu uma pedra, olha só, em cima do filtro de um caminhão, em frente à obra que ele está comandando, e vazou todo o óleo do caminhão, e a obra foi embargada, porque o caminhão não conseguem tirar o caminhão da frente da obra. A obra foi embargada e eu tenho que ir lá resolver. Eu não vou mais. Eu falei: Jesus, o senhor não quer que eu vá viajar. Aí eu lembro que eu levantei, eu vi essa mensagem 4h50 da manhã. Eu levantei, fui orar e falei: Senhor, obrigado. O mecânico passou o dia, montou, me liga 4h da tarde, no dia que eu ia viajar. Falou: vem, o carro está normal, até agora. 1 hora ligado, não acendeu luz, não acendeu nada, não aconteceu nada, não deu pane em nada. Falou: não troquei nada. Simplesmente montei de volta. Montei, desmontei, olhei, limpei, mas o seu carro estava limpo, o motor estava limpo, estava tudo correto. Não tinha nada, a bomba de óleo funcionando, não sei o quê. Quero falar para vocês que Deus, Ele nos protege. E é bom nós estarmos atentos à voz do Senhor e sermos obedientes. Sermos obedientes. Né? E nisso, Deus me deu um espaço de sexta-feira à noite. É dia que eu faço célula, mas eu acabei nem fazendo, porque eu cheguei um pouco tarde também, lá do mecânico. Aí eu falei assim: olha, para vocês terem ideia, ontem eu fui para Guarulhos, voltei com o carro, vim à noite para a igreja, voltei, hoje vim para cá, ainda não voltei, estou aqui. Né? Mas, e o carro nada. Né? Eu quero dizer para vocês, Deus, Ele ainda age e nos protege. Ele nos ama.
Ele nos ama. Se nós estivermos debaixo da sua vontade, aquilo que Ele tem proposto para fazer, Ele não vai permitir que nada nos toque. Nada nos toque. Amém? Mas eu quero hoje, e aí na sexta-feira Deus me levava, aí escuta, a gente às vezes Deus me dava um texto, no capítulo 2, comecei a ler, capítulo 2 de 2 Pedro, eu quero que vocês leiam, uma hora que vocês estiverem, a gente vai ler um pouco desse texto, mas não é o texto base. E Deus falava muito comigo, só que era uma mensagem muito dura. Eu falei, Jesus, ultimamente Deus tem me dado umas mensagens, eu não quero. Parece que eu sou monotemático, né? Aí eu peguei 2 textos que eu tinha lá e transcrevi para o tablet que eu tinha escrito, o antigo, que eu nunca preguei. E falei, não, vou pregar esse ou esse. É culto de ceia, não sei o quê. Quando é de manhã, o apóstolo Adailton, eu fui lá na igreja dele, no sábado de manhã, aquilo que eu pensava em pregar, ele pregou. E Deus falava muito ao meu coração. Então eu falei, não, Jesus, então deixa eu ser obediente à tua palavra, não vou. Amém? Então, vocês me aguentem um pouco mais, mas Deus tem zelo da sua igreja, Ele quer uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Amém? Repete comigo, cuidado com o coração dividido. Números 22, 31. O Alexandre ainda é sobre o... Eu pensei em ir com outro carro, que o outro carro eu comprei recentemente, só para... O outro carro, na quinta de manhã, eu estava com ele, né? Eu fui levar a Cris, e não queria engatar a marcha, simplesmente isso. Eu falei, Jesus... Eu estava até comentando com os meninos, Deus já fez quebrar um carro para não ser operado, né? Então, o que ele não faz, né? Então, eu agradeço a Deus porque Ele está comigo, Ele está com a gente, né? Ele tem algo conosco, amém? Números 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Opores a mim, operes não. Opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Quero falar para você o cuidado que nós temos que ter com o coração dividido. Nós temos que ter um coração íntegro ao Senhor. Íntegro, o que é íntegro? Total. Integridade nos fala de totalidade. Não é 30%, não é 50%, não é 70%, mas é total. Sermos obedientes à palavra de Deus de forma única. É obedecer ou obedecer. Jesus, ele nos fala que a nossa palavra tem que ser o quê? O que for fora disso é procedência maligna. Né? Quero falar um pouquinho de Balaão. Balaão era um profeta. Era um profeta.
tinha um dom. Tinha ou não tinha? Tinha. É importante nós termos dons? Sim. Sim, é de suma importância termos o dom. Mas muitas pessoas dão mais importância ao dom do que à integridade do coração. Eu creio que aqui todos têm um chamado. Todos, sem exceção. Mas o que nós temos feito com o chamado de Deus nas nossas vidas? O que você tem feito com o chamado de Deus na sua vida? Né? Deus deu habilidade a ele. Deus deu um dom, e era um dom de profecia. Tanto que ele foi procurado por Balaque para profetizar contra Israel. Balaque, rei dos Amonitas, ou dos Moabitas, né? Estava com medo, porque Israel avançava e os inimigos realmente eram destruídos. E ele estava com medo de ser destruído também. E ele vai e procura a Balaão. Manda alguém procurar a Balaão e faz uma proposta a Balaão. Eu quero dizer uma coisa, Deus tem um dom para cada um de vocês aqui, sem exceção, tenho certeza disso. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou na sua vida, você tem um dom. Mas isso não inviabiliza que nós usemos de forma errônea aquilo que Deus nos deu. Isso não inviabiliza. Por quê? Porque, primeiro, Deus usa quem Ele quer. Então, você achar que porque tem um dom você é alguma coisa, eu achar que porque eu sou pastor, eu sou alguma coisa, eu estou perdido. Eu estou perdido. Se eu não tiver o coração íntegro diante de Deus, o que pode acontecer comigo? Deus, Ele valoriza mais a integridade do que a habilidade. Muitos de nós achamos que a minha habilidade de pregar, a minha habilidade de cantar, ou aquilo, eu estou na igreja só. Muitos acham até que só o fato de estar na igreja é o suficiente. Mas o seu coração está dividido. E a qualquer proposta que o inimigo lhe faça, Balaque era o quê? Inimigo. E quem nós temos como inimigo das nossas almas? O diabo. E as coisas, as propostas que ele faz, são ou não são tentadoras? A palavra nos fala que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Eu quero fazer uma pergunta: onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu coração? Né? E aí chegam aqueles homens, eu vou pegar o texto um pouquinho antes, desde se eu não me engano, esse texto começa eu li inteiro, mas Números capítulo 22, abre aí para mim, por favor. Meu óculos está pior que 22:2. Acho que isso. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus.
E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos e os midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos amonitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está diante de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, com preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Quero parar aí. Primeiro, nós temos a certeza que Balaão era um profeta de Deus. E como profeta de Deus, ele já sabia que ele não podia profetizar nada contra Israel. Com certeza. Mas por que ele recebe aqueles homens de Balaque? Era para ele recebê-los? Quero fazer essa pergunta para você. Ele sabendo que aquele povo estava no caminho de Israel, e que Israel era um povo abençoado. A palavra de Deus estava confirmando a cada dia em Israel que qualquer povo que interferisse contra Israel seria esmagado, como os povos ali, todos eles, até Israel chegar em Canaã, foram esmagados. E por que Balaão ainda abre oportunidade para ouvir aqueles homens? Eu quero falar para você, por que muitas das vezes eu e você temos aberto a oportunidade para ouvir palavras do inimigo nas nossas vidas? Propostas do inimigo. Quero dizer para você que fechar as portas para o inimigo é a primeira coisa que nós temos que fazer. Fechar as portas para a proposta, fechar as portas para as condições que o inimigo quer propor. E inimigo não pode nem sequer propor nada para nós. Está fora da palavra? É para propor? Hein? Eu quero te fazer uma pergunta. Se alguém te propõe, aqui eu estou falando com pessoas que, eu estou falando num grau máximo, alguém te chama aqui para você ir matar alguém, nem que seja uma pessoa que você até não goste, mas você sai e vai matar? Hein? Não. Por quê? Você sabe, primeiro, que é errado. Segundo, não está no teu coração o espírito de morte. Né? Mas eu quero dizer para vocês, eles vieram e Balaão os recebeu. E eles vieram com uma carga de presente. Balaão foi consultar a Deus. O que Deus fala para Balaão? Não. É ou não é? Pega lá. Chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. Próximo. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trareis a resposta como o Senhor me falar. Não era para ele nem receber. Eu quero falar para você, proposta do inimigo, você não pode nem receber. Ouça, não receba a proposta do inimigo.
não receba. Ele deixou aqueles camaradas passarem a noite. Próximo. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, Mos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás a este povo, porque bendito é. Deus ainda fala com Balaão: Balaão, não. Não é para amaldiçoar Israel, porque esse povo é abençoado. Balaão já sabia disso? Sabia, gente. Mas Deus ainda fala com Balaão. Deus agora fala categoricamente: não. Mas aí o coração de Balaão já estava dividido. Não devemos negociar com o inimigo. O diabo vem, não negocia com ele. A palavra está dizendo outra coisa, não negocia. Minha mãe contava um negócio, e já que é dia das mães, eu lembrei dela. Ela contava algo, que um belo dia, isso é, eu não sei se isso provavelmente é um conto, mas tudo bem, eu vou replicar o que ela... Que o pastor estava na porta da igreja, com a igreja com a porta fechada, aí o diabo falou assim: eu posso entrar aí? Aí o pastor começou a conversar com o diabo. E falou assim: não, você não pode entrar aqui não. Ah, mas deixa eu entrar um pouquinho. Não, rapaz, você não pode entrar aqui. O que o pastor faz? Ele dá uma abridinha na porta. Ah, pastor, só um pouquinho. Não. Pastor, deixa eu só pôr o nariz para dentro. Aí ele falou: ah, só o nariz? Pode colocar. Só que ele não tinha visto que o inimigo, na brecha que ele tinha dado, já tinha entrado inteiro. O nariz era só o que faltava. Quero dizer para você, não negocie, não fique batendo papo com o inimigo. Não fique batendo papo com o inimigo. Ele é sorrateiro. Ele faz propostas para nós negociarmos a nossa fé, a nossa integridade. Não negocie a tua integridade. Deus te deu um dom, mas o dom, ele não baliza a integridade. É a palavra quem baliza a integridade. Quero dizer que ouvir Deus não é o mesmo que obedecer a Deus. Ele ouviu Deus? Ouviu ou não ouviu? Ouviu. Poxa, que dom maravilhoso poder ouvir Deus. Poder ouvir Deus assim categoricamente. Os profetas antigos, eles ouviam Deus assim, de uma maneira cara a cara. A resposta vinha quentinha, né? Balaão foi um deles. Agora ele manda aqueles homens irem embora. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes: ide e a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Né? E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. Eu quero falar assim, que Satanás, ele vai aumentar o preço pela tua integridade. Ele vai aumentar o preço pela tua integridade. Qual é o preço da tua integridade?
Qual é o preço da tua integridade? Pergunta para o teu irmão aí, qual é o preço da tua integridade? Eu ouvi isso, achei muito interessante. Um general, na época da ditadura, lá nos anos 70, e foi uma fase que as drogas começaram a chegar no Brasil, que até então as drogas era muito difícil de chegar drogas no Brasil, e bem no meio da ditadura ali foi no auge ali da ditadura militar que as drogas começaram e colocaram um general lá na divisa de um dos países sul-americanos, que eu não sei qual, aquela provavelmente a Colômbia, eu não sei, eu não me lembro ao certo, e colocaram ele lá na divisa. E veio um traficante e ofereceu, vou colocar em dinheiro hipotético de hoje, 50 mil reais para ele deixar passar. Ele falou, não. O que era para ele fazer na época? Era acionar toda a guarda, mas aí o traficante volta, vem com outra comitiva de traficantes e fala assim, olha, eu te dou tanto a mais, tipo 100 mil, estou colocando. Aí na terceira comitiva ele fala com o seu chefe, falou assim, olha, me tira daqui, porque eles já estão chegando no meu preço. Eles já estão chegando no preço que eu quero. Se você não me tirar daqui, eles vão chegar no preço que eu quero. Qual é o preço da tua integridade? Quero falar, nós hoje, aqui vamos ter uma ceia. Você acha que vale a pena vender a tua integridade porque ela foi comprada com preço de sangue? Ai daquele que pisar no sangue, vender a sua integridade é como você entregar o sangue do Cordeiro, que foi lá, que te lavou, que te remiu. E o preço do sangue, não tem nada neste mundo que valha mais que o sangue de Jesus. Não venda a tua integridade, o sangue de Jesus tem um valor imenso, não tem valor que consiga mensurar o preço do sangue de Jesus. O preço do sangue de Jesus. Balaão, ele mantém a porta aberta. Não é para manter a porta aberta para o inimigo. Se Deus falou, obedeça. Deus é de ficar brincando? Ele fala uma coisa aqui para o Marcos, e daqui a pouco, olha, não foi bem assim que eu falei. Hein? Deus falou que não, pronto. Deus falou não para você, ouça o não de Deus. Deus falou sim para você, ouça o sim de Deus. Mas não fique negociando com o mundo e com Deus. Não fique com o coração dividido. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Não negocie. Não negocie. Quantos de nós estamos buscando a permissão de Deus para algumas coisas? Buscar a direção de Deus é uma coisa, buscar a permissão é outra totalmente diferente. Tem muitos de nós que buscamos a direção, aí dado o momento, essa direção não é a que nos agrada, o que é que nós fazemos? Buscamos a permissão. Foi o que Balaão fez. Ele começou a buscar a permissão de Deus. E existe a vontade permissiva de Deus? Mas eu não quero cair nessa vontade permissiva de Deus. Porque a vontade permissiva de Deus, ela pode nos levar às mãos do inimigo e sermos destruídos.
Você tem entendimento disso? Eu quero estar na direção de Deus, mas não simplesmente naquilo que Deus permitiu. Que muitas das vezes nós insistimos na nossa vida, porque Tiago, ele escreve que nós pedimos e pedimos mal. Por quê? Pedimos para os nossos próprios deleites. O que Balaão, ele queria, era o prêmio, era o valor. Muitos estão negociando a sua vida, muitos agora falando com aqueles que lideram, tome cuidado, aqueles que ministram, Quantas pessoas têm dons maravilhosos? E eu vou falar algo para você. Deus não retira o dom. Você está preocupado com o dom? Não, Deus não retira o dom. Mas não, o dom não salva ninguém. Abre lá em 1 Coríntios 13. O que fala? Põe lá para nós, por favor. Eu não ia ler esse texto. 1 Coríntios 13. Está aqui já. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada. O apóstolo Paulo aqui não está falando que você vai ser alguma coisa se você tiver os dons. Ele está falando nada seria. Pastor, não é para ter. Não, nós estamos buscando aqui. Deus, ele vai se manifestar com cura, vai se manifestar nessa igreja, porque os dons vêm de Deus. E nós temos que, e o apóstolo Paulo também fala que nós temos que buscar os melhores dons. Mas isso não baliza. Até fiz uma anotação aqui. Que dom não sustenta destino, caráter sustenta. Qual é o destino que você quer ter? O dom não sustenta. Ele pode fazer com que você vá até determinado ponto. Mas em algum momento, se você negociar o teu caráter, a tua vida espiritual, a tua condição de santidade, o dom, ele vai fazer com que você morra no meio do caminho. Não é que o dom vai fazer, é você que está utilizando mal o dom que Deus te deu. Continua lá no capítulo 13, lá de 1 Coríntios. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Olha, isso é lindo. Mas qual é a intenção disso? E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Em outras palavras, o amor, ele não age em benefício próprio. O que Balaão queria? Era o benefício próprio.
Qual é a tua motivação de estar aqui na igreja? Sim, tem um benefício próprio, que esse é importante, é a salvação. Se você veio aqui atrás de uma cura, só de uma cura, e não daquele e amar aquele que cura. Essa é a diferença. Muitas das vezes nós estamos aqui atrás de uma cura, e quantos recebem uma cura, recebem uma oração? Esses dias eu vi uma pessoa, e a pessoa fazia questão de não olhar para mim. Deus fez um milagre poderoso na vida do filho dela. E ela simplesmente, quando passou por mim, fez assim. Né? Falei, tudo bem, eu não vou nem falar. Ela me viu. Por quê? Veio buscar simplesmente uma cura. E eu não estou falando de Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Mas quando Jesus ele termina de pregar lá o sermão, o que acontece? Duro é este. E a galera começa a fazer o quê? Ir embora. Aí ficam os seus discípulos. Aí Jesus pergunta, vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir embora? Aí Pedro, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Pedro teve um entendimento pelo Espírito de Deus que estava na vida de Pedro. E tanto que ele não falou por ele mesmo, e Jesus fala que não, ele não falou por si só, mas ele falou pelo Espírito Santo. Até aquilo que nós achamos, que falamos que é de nós mesmos, não, vem do Espírito Santo. Então, se quebre. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Entregue o seu coração com integridade ao Senhor. Ele sabe das tuas falhas, que nós podemos falhar. O problema é que muitas das vezes nós procuramos, nós flertamos com o inimigo. E foi o que aconteceu com Balaão. Cuidado com o flerte. Agora volta lá para Números 22. Vocês lembram em que versículo nós tínhamos parado lá? Não, né? Então eu vou abrir aqui. Porque aqui eu já... 8. Alguém me ajudou aí. Então 8. Números 22, 8. Já abriram lá. E ele lhes disse, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Aí pronto. Então, a gente já tinha lido. Vamos lá. Vamos um pouquinho para frente. E veio Deus a Balaão e disse, quem são? Já foi. Já foi. De novo, eles vêm com a mesma ladainha. Eis que o povo que saiu da terra do Egito, cobriu a face da terra, vem agora amaldiçoemo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porque bendito é. Próximo. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Já foi também. É o 16, então bora. 16. Os quais vieram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, a segunda investida, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, na realidade, o que ele está fazendo? Negociando. Quantos já foram comprar? Meu pai era chato comprando carro, meu Deus, eu saía de perto. Porque ele saía da agência,
E o vendedor ia atrás dele. Falava, não. Né? Ele saía da agência. Falava, não, eu não quero esse carro, não. Aí você não chega no preço que eu quero. Muitos de nós estamos negociando a nossa fé desse jeito. Será onde o inimigo vai chegar? Qual é a proposta melhor? Hein? Qual é a proposta melhor para eu negligenciar a minha fé? Quero dizer nesta noite que o Senhor mandou eu falar para vocês, enquanto estava preparando essa mensagem, que tem pessoas querendo negociar a sua fé e o inimigo está já pertinho de destruir a tua vida. Pertinho. Mas Deus fala nesta noite para você, ainda há tempo. Ele te ama. Ele não quer te matar. Ele te ama. Jovem, escuta. Olha o flerte que o inimigo está fazendo com você, tentando te destruir. O inimigo está tentando destruir casamentos por causa da pornografia. Por causa de propostas malignas do diabo. E você está vendendo muito barato o preço da tua salvação. Mas Deus manda dizer nesta noite para você: assim como falou com Balaão, eu ia te matar. Mas Deus te dá ainda uma chance. Não estou falando isso ameaçando ninguém, nem não é essa a minha intenção, mas é aquilo que o Espírito Santo está falando neste momento. Abre o teu coração, senão o inimigo vai entrar no teu coração e vai tomar você. Cuidado com o perigo de negociar princípios por vantagens. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de homens que negociaram os seus princípios e o fim que eles tiveram. O fim que eles tiveram. Nós vemos Saul. Saul negociou seus princípios. Saul foi escolhido por Deus? Foi. Você vai lá no livro de 1 Reis, se eu não me engano, no capítulo 11. Saul, ele praticamente destrói uma cidade sozinho. E ali ele é conclamado rei. Ele foi usado como profeta. Mas ele negociou, Deus deu uma ordem. E outra coisa, obedecer pela metade é desobediência completa. Não existe obediência pela metade. Ou eu obedeço tudo, ou nada. Se és quente ou frio, se és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Chega de sermos crentes que negociamos fácil o nosso direito de primogenitura, como fez Esaú. Esaú era primogênito.
Deus tinha a bênção para Jacó, mas tinha a bênção para Esaú. O vender a primogenitura, não foi isso que deu, tanto que Jacó passou anos e anos brigando por isso, e lutando, e por erro dele mesmo. Ele ficou anos e anos, até que ele teve um encontro com Deus, e ali Deus ele pega e faz com que ele entenda que esse processo não era para ele. O sentido era para a geração dele. Mas ele achava que o direito de primogenitura, alguém pode me dizer que algum texto da Bíblia fala que Jacó virou primogênito? Hein? E quando ele teve o encontro com Esaú, o que acontece? Ele teve que se humilhar diante de Esaú. E falar: olha, Senhor, meu Senhor, aqui os meus filhos são teus, eu me entrego até como... Ele teve que se humilhar. Mas o que eu quero dizer, Esaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Tem muitos crentes vendendo o seu direito, aquilo que ele conquistou na cruz, que Jesus conquistou na cruz do Calvário por você, por nada, por uma pornografia, por um jogo, por um vício. Deus está nesse momento querendo que nós mudemos a nossa atitude, voltemos-nos para Ele. Deus, desde o início do ano, Ele tem falado sobre fazer coisas novas, mas Ele só vai fazer coisas novas quando nós tirarmos o ranço velho, o pecado, aquilo que nos domina. Vocês entenderam porque eu não queria pregar isso, né? Aleluia. Deus quer uma igreja transformada. Eu sonho em ter uma igreja, sair até desse templo, e Deus tem dado esses sonhos de sair daqui, ter um lugar maior e ver uma igreja maior, mas primeiro nós precisamos mudar, ser moldados. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa de ajustarmos a vontade de Deus aos nossos desejos. A vontade de Deus era perfeita, ela é boa, ela é agradável, mas nós às vezes queremos ajustar a vontade de Deus àquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, a nossa vontade própria, ao nosso deleite. Não ajuste a vontade de Deus, ela não precisa de ajuste. Não precisa de ajuste. Recalamasto e andarás. Aleluia, aleluia, aleluia. Princípios negociados hoje se tornarão crises amanhã. Quando você vende os seus princípios, amanhã vem crises que elas são incontornáveis. Eu falei de Saul, como ele foi morto? Rejeitado por Deus, praticamente cometeu um suicídio. Que final de vida foi o de Saul? Hein? Que final de vida triste. Que final de vida foi de Coré, Datã e Abirão, que não entenderam a vontade de Deus no deserto e se rebelaram. Hein? Foram engolidos pela terra. Que final triste foi do juiz mais poderoso que Deus levantou na terra, que foi Sansão.
Sansão flertou com o pecado, flertou. Deus foi dando oportunidade, só que chegou uma hora que ele entregou de bandeja ao seu princípio. Ele foi furado os olhos, ficou cego e depois serviu de chacota. É isso que você quer virar? Chacota. Que é o que o inimigo faz. Ele usa. O que depois ele faz? Espreme, depois joga fora. Como se fosse um bagaço de laranja. É isso. Nem toda oportunidade ela vem de Deus, viu? Nem toda oportunidade vem de Deus. Oportunidade nessa terra. Essa oportunidade é maravilhosa. Está fora da vontade de Deus? Caia fora! Caia fora! Jovem, aquele maligno que tem lá fora, que está tentando te conquistar. Mas ele, olha, uma hora ele vai ser crente. Posso te falar a verdade? Ele vai te levar para o mundo. E quando você vê, escuta. Você está com um barrigão e aquele filho de Belial te deixou. É isso que o mundo dá? É isso que o mundo dá. Aleluia. 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 Deus, obediência parcial é desobediência total. 1 Reis 18, 21. Escuta, há um mover profético que Deus está querendo tratar pessoas. Deus está querendo tratar pessoas. Tem jovens aqui que vão casar. Não vendam. Por uma noite de prazer. Por um momento de prazer. Cuidado. 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 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Triste isso. Mas eu faço essa pergunta. Até quando nós, Igreja Unida de Vila Nogueira, não estou pregando para outra igreja, estou pregando para vocês. Cochearemos em dois caminhos. Muitas das vezes somos uma coisa aqui, mas lá fora, na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, somos outra coisa. Às vezes adoramos a Deus, como o povo de Israel adorava a Deus por tradição, mantinham os seus votos. Aqui a Bíblia não fala que eles não faziam sacrifícios, tinham os seus sacerdotes, tudo, mas eles faziam altos para Baal e adoravam a Baal. Infelizmente, tem muitos dentro das igrejas assim. Dentro das igrejas assim. Né? Ele citou ontem, e eu vou citar porque também veio um pregador aqui na nossa igreja. E ele, indicado até, um homem cheio de dons, usado por Deus. Mas eu lembro que um dia ele chegou em casa, ele estava na casa do meu pai, e eu fui lá almoçar, no último dia que ele foi pregar. Ele falou sobre uma cantora
gospel com uma lascívia na boca. E eu me lembro que o Espírito Santo, na hora, me deu um nojo, e eu falei, eu não resisti, falei. Eu lembro que, na época, até o meu pai, ele olhou para mim assim, ele falou, você teve coragem. Não é que eu tive coragem, é que o Espírito me moveu na hora e eu não resisti. Meses depois, esse mesmo pastor que pregava, descobriram que ele ia para as igrejas com acompanhantes. Continuou pregando, até sendo usado com milagres. Ia com acompanhantes. E quando o apóstolo Adailton, que tinha indicado, falou para as igrejas, não leva mais ele. Não leva mais ele. Não deixa ele pregar. Ele lhe fez uma ligação e falou todos os palavrões possíveis, impossíveis e imagináveis para o apóstolo Adailton. Né? Você entende isso? Não adianta. E depois entrou numa vida de promiscuidade e hoje está afastado. Eu sei que falar o certo não significa viver o certo. Muita coisa eu posso pregar aqui, mas se eu não tiver uma vida diante de Deus, tudo aquilo que eu estou pregando vai servir de maldição para a minha vida. Que nós sejamos postos à prova de tudo aquilo que nós falarmos aqui nesse púlpito. E pregadores que sobem aqui, Deus, Ele está pondo à prova tudo que está sendo ministrado aqui, que eu, Júnior, eu falo eu, Júnior, eu não coloco nem a insígnia de pastor. Eu, Júnior. Marcos, Tiago, Vitor, Laudelino, cada um que sobe aqui. Ministradores de louvor, quem ministra a oferta, nem que seja, Deus, Ele está colocando a prova. Ele quer uma igreja santa. Quem faz parte dessa igreja santa aqui? Aleluia. Jesus. Deus busca não apenas quem escuta, mas quem tem submissão total. Submissão total. Deus não busca apenas quem escuta. Balaão escutou Deus, mas teve submissão? Não. Não basta você escutar. Talvez você está escutando essa palavra. Talvez alguns estão falando, Senhor, eu vou sair daqui, vou sair mudado. Mas alguns estão falando assim, olha, pastor, legal isso que você está pregando, está até na Bíblia, tudo isso que você está falando. Legal, escutei, estou aqui, não saí da igreja, estou aqui sentado. Mas vai sair lá fora e vai fazer outra coisa. E eu quero dizer que Deus usa quem Ele quer, tá? Deus pode usar alguém sem aprovar o coração dele. Então, se você acha que porque você foi usado uma vez, você é alguma coisa. Se você acha que porque você foi usado uma vez ou outra, você é alguma coisa. Se eu acho porque Deus me chamou para pastor, eu tenho certeza disso. Mas se eu não tiver uma vida santa aqui, Deus pode não me aprovar. Deus pode não aprovar. Eu quero ser aprovado, não importa.
E se eu estou trazendo essa mensagem para vocês, e assim, poderia muito bem, hoje é Dia das Mães, trazer uma mensagem e que fosse festiva ou alguma coisa que talvez seria até mais plausível para o dia. Mas não era o que Deus queria falar. Deus queria falar isso e pronto, acabou. Você entende isso? Aleluia. Só para a gente terminar, eu vou fazer só a leitura disso. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, nódoas, caroços, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então, estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade. Olha só, parece que a gente está ouvindo isso nos nossos dias, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de que alguém é vencido, do tal face também servo. Se você é vencido pelo pecado, você se torna servo dele. Porquanto se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, que ele está falando, depois de terem aceitado Jesus, estarem na igreja, estarem pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o fato de conhecer. E aí isso daqui quebra toda a condição de falar de graça super mega abundante. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou eu estou na igreja, não importa, o sangue de Jesus já me lavou, eu posso continuar cometendo os mesmos pecados, posso continuar. Aí olha a quem o apóstolo Pedro compara. E aí o apóstolo Pedro, ele é muito duro, ele fala, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Pesado isso aqui. Quando eu lia isso daqui na sexta-feira, eu fui ler 2 Pedro aleatoriamente, eu vou ser muito bem sincero para vocês. E quando eu lia esse capítulo, o Espírito Santo me batia. Você vai falar sobre isso domingo. Eu falei, Jesus, não vou não. Falei mesmo. Aleluia. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca levada ao espojadouro de lama. Olha o que Deus está falando aqui com você nesta noite, comigo, conosco. A você que um dia aceitou Jesus, se você pensa em sair, é pior o teu segundo estado do que o primeiro. Pastor, você está ameaçando? Não, é a palavra. Não estou fazendo ameaça. Ele está falando como o porco que volta para a lama e o cachorro que lambe o seu próprio vômito. Hein? Por último, o fim de uma vida
revela as suas intenções internas. Isso daí não está escrito na Bíblia. Qual foi o fim de Balaão? Capítulo 31 de Números. Ele estava junto com os moabitas. E ele foi destruído tanto os moabitas, como ele foi morto. Melhor o fim com Deus. Não venda. Não venda. Jovem, não venda. Não venda, não venda. Casais, tem casais aí? Casais casados. Hoje é normal se divorciar. Não venda. Se acertem, orem juntos, peçam perdão para o outro. Deus está mandando dizer para casais aqui, para pedir perdão para o outro. Pedir perdão, se reconciliar mesmo. Deixar o orgulho maligno de lado e chorar um com o outro, falar, eu fiz errado, eu fui errado, eu tenho agido errado. Homem, mulher, eu tenho agido errado, me perdoe. Porque a destruição pode vir através do teu casamento. Escuta. Você está refletindo? Desculpa o horário. Fique em pé.